Era uma tarde como qualquer outra. O sol já começava a se esconder atrás dos prédios, lançando sombras compridas sobre a rua onde eu morava. Eu estava sentado no sofá, com o laptop aberto no colo, procrastinando mais uma vez. O relatório que eu deveria estar escrevendo para o trabalho continuava em branco, enquanto eu navegava sem rumo pelas redes sociais. Era incrível como o tempo voava quando você estava evitando algo importante. Foi então que uma mensagem apareceu na tela do meu celular. Era uma notificação do Facebook, de um nome que eu não via há anos, Lucas. Lucas tinha sido um colega de faculdade, daqueles que você conhece superficialmente, troca algumas palavras em grupo, mas nunca realmente se aproxima. Lembro-me de que ele era um cara inteligente, sempre com alguma ideia mirabolante ou um plano para ficar rico rápido. Depois que nos formamos, ele simplesmente desapareceu das redes sociais, e eu nunca mais soube dele. A mensagem era curta, mas intrigante. Ei, Pedro, tudo bem? Tenho uma oportunidade incrível para te mostrar. Algo que mudou minha vida. Se tiver interesse, me avise. Abraço. Eu fiquei parado, olhando para a tela, tentando processar o que aquilo significava. Uma oportunidade? Algo que mudou a vida dele. Minha curiosidade foi imediatamente aguçada, mas ao mesmo tempo, uma voz cautelosa dentro de mim sussurrou para eu tomar cuidado. Lucas sempre foi um tanto misterioso, e eu não sabia no que ele estava metido agora. Decidi não responder imediatamente. Em vez disso, fui até o perfil dele para ver se conseguia descobrir algo mais. Para minha surpresa, ele não tinha postado nada nos últimos 2 anos. As últimas fotos eram de viagens, jantares chiques, e ele sempre com um sorriso largo, cercado por pessoas que eu não conhecia. Parecia que ele estava vivendo uma vida de luxo, mas como? Ele não tinha um emprego fixo, pelo menos não que eu soubesse. A curiosidade foi mais forte. Voltei para a mensagem e respondi. Oi, Lucas. Que bom ouvir de você. Que oportunidade é essa? Ele respondeu quase imediatamente, como se estivesse esperando minha mensagem. É sobre investimentos. Algo que está gerando retornos incríveis. Posso te explicar melhor pessoalmente. Que tal amanhã, no café da esquina daqui? Eu hesitei por um momento. O café da esquina era um lugar neutro, público. Não parecia haver mal algum em ouvir o que ele tinha a dizer. Além disso, a ideia de uma oportunidade que poderia mudar minha vida era tentadora. Eu estava cansado da rotina, do trabalho que não me trazia satisfação, das contas que pareciam nunca acabar. Tudo bem, eu respondi. Que horas? 15 horas, te vejo lá. Desliguei o celular e fiquei olhando para a tela do laptop, onde o relatório ainda estava em branco. Minha mente estava agitada, tentando imaginar o que Lucas poderia ter para me oferecer. Investimentos? Retornos incríveis? Eu não sabia quase nada sobre o assunto, mas a ideia de ganhar dinheiro sem precisar trabalhar duro era sedutora. No dia seguinte, cheguei ao café alguns minutos antes das 15 horas. Lucas já estava lá, sentado em uma mesa perto da janela. Ele estava bem vestido, com uma camisa social e um relógio que eu sabia ser caro. Parecia diferente do Lucas que eu conhecia na faculdade, mais confiante, mais seguro de si. Pedro, ele disse, levantando-se para me cumprimentar com um aperto de mão firme. Que bom te ver depois de tanto tempo. Você também, eu respondi, sentando-me à mesa. Parece que as coisas estão indo bem para você. Ele sorriu, um sorriso que parecia carregar segredos. Estão indo muito bem, Pedro. E podem ir para você também. E foi assim que começou. Lucas começou a falar sobre uma plataforma de investimentos em criptomoedas, algo que ele descobriu há alguns meses e que estava mudando a vida dele. Ele falou sobre algoritmos avançados, sobre como a plataforma fazia todo o trabalho pesado, e como ele estava ganhando dinheiro sem precisar fazer quase nada. É como ganhar dinheiro enquanto você dorme, ele disse, com um brilho nos olhos. Eu ouvi atentamente, tentando entender tudo o que ele estava dizendo. Parte de mim estava cética, é claro. Parecia bom demais para ser verdade.
Mas outra parte de mim estava fascinada, imaginando como seria ter essa liberdade financeira, essa segurança que eu tanto desejava. Parece interessante, eu disse, cauteloso. Mas como eu posso ter certeza de que isso é seguro? Lucas riu, como se já esperasse essa pergunta. Eu entendo sua preocupação, Pedro. Eu também estava cético no começo. Mas olha, eu não estou aqui para te convencer. Só quero te mostrar uma oportunidade que mudou minha vida. Se você quiser, posso te ajudar a começar. Ele abriu o laptop e começou a me mostrar gráficos, depoimentos de outras pessoas, extratos bancários que comprovavam seus ganhos. Aos poucos, minha resistência foi diminuindo. A ideia de enriquecer rapidamente, sem precisar trabalhar duro, era tentadora. E quanto eu precisaria investir para começar? Eu perguntei, já sentindo que estava sendo fisgado. Não precisa ser muito, ele respondeu. R$ 1.000 já são suficientes para você ver como funciona. E se você gostar, pode investir mais. Fiquei em silêncio por um momento, ponderando. R$ 1.000 não era uma quantia insignificante para mim, mas também não era algo que eu não pudesse arriscar. E se isso realmente funcionasse? E se eu pudesse finalmente ter a vida que sempre sonhei? Tudo bem, eu disse finalmente. Vou pensar sobre isso. Lucas sorriu, como se já soubesse que eu acabaria aceitando. Ótimo, Pedro. Acredite, você não vai se arrepender. Saí do café com a cabeça cheia de ideias, de possibilidades. Ainda havia uma voz dentro de mim, sussurrando cautela, mas ela estava cada vez mais fraca. A promessa de riqueza fácil era tentadora demais para ser ignorada. E assim, sem perceber, eu estava prestes a embarcar em uma jornada que mudaria minha vida para sempre. No dia seguinte ao nosso encontro no café, acordei com a cabeça ainda girando em torno da conversa com o Lucas. A ideia de ganhar dinheiro sem muito esforço parecia um sonho distante, mas ele havia apresentado números, gráficos e depoimentos que, pelo menos na superfície, pareciam convincentes. Ainda assim, uma parte de mim resistia, questionando se não estava sendo ingênuo ao considerar a proposta. Enquanto tomava café da manhã, peguei o celular e comecei a pesquisar sobre a plataforma que Lucas havia mencionado. O nome dela era CryptoFlow, e, para minha surpresa, havia várias menções positivas em fóruns de investimento. Pessoas falavam sobre ganhos expressivos em pouco tempo, sobre como a plataforma era fácil de usar e como ela tinha transformado suas vidas financeiras. Claro, também havia alguns comentários céticos, alertando sobre riscos e possíveis golpes, mas eles pareciam minoria. Decidi então mandar uma mensagem para Lucas. Oi, Lucas. Estive pensando sobre o que você me mostrou ontem. Ainda estou um pouco em dúvida, mas quero saber mais. Tem como a gente conversar de novo? Ele respondeu quase imediatamente. Claro, Pedro. Que tal a gente se encontrar hoje à noite? Posso te mostrar mais detalhes e tirar todas as suas dúvidas. Combinei de encontrá-lo no mesmo café, às 19 horas. O dia passou devagar, com minha mente dividida entre o trabalho e a expectativa do que Lucas poderia me mostrar. Quando finalmente chegou a hora, peguei meu casaco e saí. Lucas já estava lá quando cheguei, sentado na mesma mesa de sempre, com um laptop aberto na frente dele. Dessa vez, ele parecia ainda mais confiante, como se soubesse que estava prestes a me convencer. Pedro, que bom que você veio, ele disse, sorrindo. Senta aí. Vou te mostrar como tudo funciona. Ele começou a explicar, com detalhes, como a plataforma CryptoFlow operava. Segundo ele, a plataforma usava algoritmos avançados de inteligência artificial para analisar o mercado de criptomoedas e fazer trades automaticamente. Tudo o que o usuário precisava fazer era depositar dinheiro e escolher um plano de investimento. A plataforma fazia o resto. É como ter um consultor financeiro 24 horas por dia, mas sem precisar pagar taxas absurdas, ele explicou, mostrando gráficos de lucros crescentes. Olha só, Pedro. Nos últimos 3 meses, meu investimento inicial de R$ 5.000 já virou mais de 50 mil. Meus olhos arregalaram ao ver os números. Era difícil acreditar que alguém pudesse multiplicar o dinheiro dessa forma em tão pouco tempo.
Lucas percebeu minha expressão e continuou. Eu sei que parece bom demais para ser verdade, mas é real. E o melhor é que você não precisa ser um expert em criptomoedas para começar. A plataforma faz tudo por você. Ele abriu a conta dele na CryptoFlow e me mostrou o saldo atual, R$ 52.340. Eu não conseguia tirar os olhos da tela. Era mais dinheiro do que eu tinha visto na minha vida. E como eu começo? Eu perguntei, tentando disfarçar a ansiedade na minha voz. É simples, ele respondeu. Você cria uma conta, faz um depósito inicial e escolhe um plano. Eu recomendo começar com o plano básico, que exige um investimento mínimo de R$ 1.000. Depois, você pode aumentar conforme for ganhando confiança. Ele me mostrou o processo de cadastro, que parecia simples e direto. Havia várias opções de planos, cada uma com diferentes níveis de retorno esperado. O plano básico prometia um retorno de 10% ao mês, enquanto os planos mais avançados chegavam a 20% ou mais. E se eu quiser sacar o dinheiro? Eu perguntei, tentando cobrir todas as bases. É super fácil, ele respondeu. Você pode sacar a qualquer momento, sem taxas escondidas. A plataforma é transparente, Pedro. Eles ganham uma pequena porcentagem dos lucros, mas só se você estiver ganhando. Fiquei em silêncio por um momento, ponderando. R$ 1.000 não era uma quantia insignificante para mim, mas também não era algo que eu não pudesse arriscar. E se isso realmente funcionasse? E se eu pudesse finalmente ter a vida que sempre sonhei? Tudo bem, eu disse finalmente. Vou começar com R$ 1.000. Como faço? Lucas sorriu, como se já soubesse que eu acabaria aceitando. Ótimo, Pedro. Acredite, você não vai se arrepender. Ele me guiou pelo processo de cadastro, ajudando-me a configurar a conta e a fazer o primeiro depósito. Enquanto eu digitava os dados do meu cartão, senti um frio na barriga, mas ignorei. Era apenas o nervosismo de tentar algo novo, eu me convenci. Quando o depósito foi confirmado, Lucas me mostrou como acompanhar os investimentos. A plataforma tinha uma interface simples e intuitiva, com gráficos que mostravam o crescimento do saldo em tempo real. E agora? Eu perguntei. Agora é só esperar, ele respondeu. A plataforma vai começar a fazer os trades automaticamente. Em alguns dias, você já vai ver os primeiros resultados. Saí do café naquela noite com uma sensação estranha, uma mistura de empolgação e ansiedade. Pela primeira vez em muito tempo, eu sentia que estava prestes a mudar minha vida. A promessa de riqueza fácil era tentadora, e eu estava disposto a arriscar. Mas, no fundo, aquela voz cautelosa ainda sussurrava, lembrando-me de que nada na vida é de graça. Ignorei-a, afogando-a em sonhos de sucesso e liberdade financeira. Afinal, Lucas parecia estar vivendo o sonho. Por que eu não poderia fazer o mesmo? E assim, sem perceber, eu estava prestes a mergulhar em um mundo que, no final, me ensinaria uma lição valiosa sobre ganância, confiança e o verdadeiro valor do trabalho duro. Nos dias que se seguiram ao meu cadastro na CryptoFlow, eu mal conseguia pensar em outra coisa. A cada hora, eu abria o aplicativo no meu celular para verificar se já havia algum movimento na minha conta. No início, o saldo permanecia estável, mas Lucas me garantiu que era normal. A plataforma precisa de tempo para analisar o mercado e fazer os trades certos, ele disse. Mas logo você vai ver os resultados. 3 dias depois, finalmente aconteceu. Eu estava no trabalho, distraído durante uma reunião, quando recebi uma notificação do aplicativo. Meu coração acelerou ao ver que o saldo havia aumentado em R$ 50. Parecia pouco, mas era um começo. A sensação foi incrível. Eu não tinha feito nada além de depositar o dinheiro, e ele já estava rendendo. Naquela noite, fui para casa animado. Mostrei o aplicativo para minha namorada, Ana, que sempre foi mais cautelosa com investimentos. Ela olhou para os números com uma expressão de dúvida. Pedro, isso parece bom demais para ser verdade, ela disse, franzindo a testa. Você tem certeza de que isso é seguro? Eu já esperava essa reação dela. Ana sempre foi a voz da razão no nosso relacionamento, e eu sabia que ela tinha um ponto.
Mas eu estava tão empolgado com os primeiros resultados que decidi ignorar as preocupações dela. Lucas está ganhando muito dinheiro com isso, eu respondi, tentando convencê-la. Ele me mostrou os extratos, os gráficos, tudo parece legítimo. E olha, já estou ganhando. Ana não parecia totalmente convencida, mas decidiu não insistir. Só tome cuidado, Pedro. Promete. Prometo, eu disse, abraçando-a. Mas, no fundo, eu já estava planejando meu próximo movimento. No final da semana, meu saldo havia subido para R$ 1.200. Eu estava maravilhado. Em menos de 7 dias, eu já tinha um retorno de 20% sobre o investimento inicial. Lucas estava certo, a plataforma realmente funcionava. Foi então que ele me mandou uma mensagem. E aí, Pedro? Como estão os ganhos? Já estou com R$ 1.200, eu respondi, orgulhoso. Ótimo, ele respondeu. Agora é hora de pensar em aumentar o investimento. Quanto mais você colocar, mais você ganha. Eu sabia que ele tinha razão. Se eu investisse mais, os ganhos seriam proporcionalmente maiores. Decidi então depositar mais R$ 5.000, quase todo o dinheiro que eu tinha guardado na minha conta de emergência. Foi um salto de fé, mas eu estava confiante de que valeria a pena. Nos dias seguintes, acompanhei ansiosamente o crescimento do meu saldo. Dessa vez, os ganhos foram ainda mais expressivos. Em uma semana, meu saldo já estava em R$ 7.500. Eu mal podia acreditar. Em menos de um mês, eu havia quase dobrado meu dinheiro. A sensação era incrível. Eu me sentia um investidor astuto, alguém que finalmente havia descoberto o segredo do sucesso. Foi então que comecei a sonhar alto. Imaginei-me saindo do meu emprego, vivendo de rendimentos, viajando pelo mundo sem preocupações financeiras. Compartilhei minha empolgação com Lucas, que me incentivou a continuar. Você está no caminho certo, Pedro, ele disse. Agora é hora de pensar em investir ainda mais. Quanto mais você colocar, mais rápido você alcança a liberdade financeira. Eu concordei, mas sabia que não tinha mais dinheiro para investir. Foi então que uma ideia começou a tomar forma na minha mente, e se eu pegasse um empréstimo? Com os retornos que eu estava tendo, eu poderia pagar as parcelas tranquilamente e ainda ficar com um lucro considerável. Falei com Lucas sobre a ideia, e ele me incentivou. É uma estratégia arriscada, mas se você confia na plataforma, pode valer a pena, ele disse. Só tome cuidado para não exagerar. Decidi então pegar um empréstimo de R$ 10.000. Foi a primeira vez que fiz algo assim, e a sensação foi estranha. Eu nunca havia me endividado antes, mas a promessa de retornos rápidos me cegou. Assim que o dinheiro caiu na minha conta, eu o transferi imediatamente para CryptoFlow. Nos dias seguintes, meu saldo continuou a subir. Em menos de uma semana, eu já estava com quase R$ 20.000 na plataforma. Eu me sentia invencível, como se finalmente tivesse encontrado o caminho para a riqueza que sempre sonhei. Mas, no fundo, aquela voz cautelosa ainda sussurrava, lembrando-me de que nada na vida é de graça. Eu a ignorei, afogando-a em sonhos de sucesso e liberdade financeira. Afinal, os números estavam ali, na minha frente, provando que eu estava certo. E assim, sem perceber, eu estava prestes a descobrir que a riqueza fácil é apenas uma ilusão, uma miragem que desaparece quando você se aproxima. Tudo parecia estar indo tão bem. Meu saldo na CryptoFlow continuava a subir, e eu já estava começando a fazer planos concretos com o dinheiro que, segundo os números na tela, eu estava acumulando. Imaginei-me quitando minhas dívidas, comprando um carro novo, talvez até dando entrada em um apartamento. A sensação de que minha vida estava prestes a mudar para melhor era intoxicante. Mas, como em qualquer história de ganância e ilusão, o desastre estava prestes a acontecer. Foi em uma manhã comum, enquanto eu tomava café e me preparava para mais um dia de trabalho, que tudo começou a desmoronar. Eu abri o aplicativo da CryptoFlow, como fazia religiosamente todas as manhãs, e fui recebido por uma mensagem de erro. A tela simplesmente não carregava. Tentei novamente, e novamente, mas o resultado era o mesmo.
Um frio percorreu minha espinha enquanto eu tentava acessar a plataforma pelo computador. Nada. Deve ser um problema temporário, eu pensei, tentando me acalmar. Talvez estejam fazendo manutenção no sistema. Mas, à medida que as horas passavam e a plataforma continuava inacessível, a ansiedade começou a tomar conta de mim. Eu tentei entrar em contato com o suporte da CryptoFlow, mas não obtive resposta. Foi então que decidi ligar para Lucas. Ele sempre parecia saber o que estava acontecendo. O telefone tocou várias vezes antes de ir para a caixa postal. Tentei novamente, e novamente, mas ele não atendia. Enviei mensagens, e-mails, mas não obtive resposta. Foi como se ele tivesse desaparecido da face da terra. A sensação de pânico começou a se instalar. Eu tinha investido quase todo o dinheiro que tinha, além de um empréstimo de R$ 10.000. Se a plataforma fosse uma farsa, eu estava completamente arruinado. Decidi então pesquisar na internet, tentando descobrir se mais alguém estava tendo problemas com a CryptoFlow. Para meu horror, descobri que não estava sozinho. Havia dezenas de relatos em fóruns e redes sociais de pessoas que haviam perdido acesso às suas contas. Algumas delas haviam investido quantias muito maiores do que a minha, e estavam desesperadas. É um golpe, alguém escreveu em um fórum. A plataforma sumiu com o dinheiro de todo mundo. Eu senti o chão desaparecer sob os meus pés. Como pude ser tão ingênuo? Como pude acreditar que a riqueza poderia vir sem esforço? A sensação de traição era avassaladora. Não apenas havia perdido meu dinheiro, mas também minha confiança em mim mesmo. Tentei entrar em contato com o banco, na esperança de reverter as transferências, mas era tarde demais. O dinheiro havia sido movimentado para contas no exterior, e não havia nada que pudesse ser feito. O empréstimo que eu havia pego agora pesava como uma âncora em minhas costas, e eu não tinha como pagá-lo. Ana tentou me confortar, mas eu estava tão consumido pela culpa e pela raiva que mal conseguia olhar para ela. Eu te avisei, Pedro, ela disse, com uma voz cheia de tristeza. Eu sabia que isso parecia bom demais para ser verdade. Eu sabia que ela estava certa, mas isso só piorava as coisas. Eu havia ignorado os avisos dela, deixando-me levar pela ganância e pela ilusão de uma vida fácil. Agora, eu estava pagando o preço. Nos dias que se seguiram, mergulhei em uma espiral de desespero. Perdi o apetite, o sono, e mal conseguia me concentrar no trabalho. Cada notificação do celular me fazia esperar por uma mensagem de Lucas, explicando que tudo havia sido um mal-entendido, que o dinheiro estava seguro. Mas ele nunca pare. Os dias que se seguiram ao colapso da CryptoFlow foram os mais sombrios da minha vida. Acordava todas as manhãs com um nó no estômago, lembrando-me do dinheiro que havia perdido e das dívidas que agora pesavam sobre mim. O empréstimo de R$ 10.000, que eu havia pego com tanta esperança, tornou-se uma espada sobre minha cabeça. As parcelas mensais eram altas, e eu mal conseguia pagá-las com meu salário. Ana tentava me apoiar, mas eu sabia que ela estava decepcionada comigo. E eu também estava decepcionado comigo mesmo. Uma noite, enquanto eu me debruçava sobre as contas, tentando encontrar uma maneira de equilibrar o orçamento, Ana se sentou ao meu lado. Ela olhou para mim com um misto de preocupação e tristeza. Pedro, precisamos conversar, ela disse, com uma voz suave, mas firme. Eu sabia o que vinha por aí. Havia uma tensão entre nós desde que tudo havia acontecido, e eu sabia que ela estava segurando as palavras há dias. Eu sei que você está passando por um momento difícil, ela continuou, mas não podemos continuar assim. Você está se afundando, e eu não sei como te ajudar. Eu olhei para ela, sentindo um peso enorme no peito. Eu sei, Ana. Eu não sei o que fazer. Eu arruinei tudo. Ela suspirou, segurando minha mão. Você cometeu um erro, Pedro. Um erro grande. Mas isso não define quem você é. O que importa agora é como você vai lidar com isso. Eu senti as lágrimas queimando meus olhos. Eu não queria que fosse assim. Eu só queria uma vida melhor para nós. Eu sei, ela disse, com um olhar cheio de compaixão. Mas a vida melhor que a gente quer não vem de atalhos, Pedro.
Vem de trabalho, de dedicação, de escolhas certas. E você sabe disso. Eu sabia que ela estava certa. Eu sempre soube, no fundo. Mas a ganância, a ilusão de uma riqueza fácil, havia me cegado. Agora, eu estava colhendo os frutos amargos da minha imprudência. Nos dias que se seguiram, comecei a reconstruir minha vida, passo a passo. Conversei com o banco, renegociei o empréstimo e cortei todos os gastos desnecessários. Voltei a focar no trabalho, tentando recuperar a confiança dos meus colegas e superiores. Foi difícil, mas eu sabia que não tinha escolha. Eu havia criado essa situação, e agora era minha responsabilidade consertá-la. Ana ficou ao meu lado, mas eu sabia que nossa relação havia mudado. Havia uma distância entre nós, uma ferida que levaria tempo para cicatrizar. Eu prometi a mim mesmo que faria tudo o que estivesse ao meu alcance para recuperar a confiança dela, para mostrar que eu era capaz de aprender com meus erros. Uma noite, enquanto eu estava sentado no sofá, refletindo sobre tudo o que havia acontecido, recebi uma mensagem inesperada. Era de um número desconhecido, mas o conteúdo me deixou com o coração acelerado. Pedro, sei que você deve estar me odiando. Eu não tenho desculpas para o que fiz. Só quero que saiba que eu também fui vítima. A CryptoFlow era uma farsa, e eu caí nela antes de você. Quando percebi, já era tarde demais. Eu não sabia o que fazer, então fugi. Mas eu não consigo viver com isso. Eu devo dinheiro a muita gente, inclusive a você. Não tenho como pagar agora, mas um dia eu vou. Prometo. Era Lucas. Ou pelo menos, alguém que dizia ser ele. Eu fiquei parado, olhando para a tela do celular, tentando processar o que havia lido. Parte de mim queria xingá-lo, culpá-lo por tudo o que havia acontecido. Mas outra parte de mim sentia pena. Ele também havia sido enganado, assim como eu. Eu não respondi à mensagem. Não sabia o que dizer. Em vez disso, apaguei-a e guardei o celular. Lucas havia feito suas escolhas, e eu havia feito as minhas. Agora, era hora de seguir em frente. A lição que aprendi foi dura, mas necessária. A riqueza fácil é uma ilusão, uma miragem que desaparece quando você se aproxima. A verdadeira riqueza vem do trabalho, da perseverança e das escolhas certas. E, acima de tudo, vem da capacidade de aprender com os erros e seguir em frente, mesmo quando tudo parece perdido. Hoje, olho para trás e vejo aquele período como um capítulo sombrio da minha vida, mas também como um ponto de virada. Eu perdi dinheiro, confiança e quase perdi a pessoa que mais amo. Mas ganhei algo que não tem preço, a sabedoria de saber que nada na vida vem sem esforço e que a ganância é um caminho perigoso que pode levar à ruína. E assim, com o coração pesado, mas com uma determinação renovada, eu sigo em frente, tentando reconstruir o que foi quebrado e aprendendo a valorizar o que realmente importa. A vida não é sobre atalhos, mas sobre a jornada. E eu estou determinado a fazer dessa jornada algo que vale a pena.